Cada semana que passa, nós vemos mais e mais relatos de sites de animes e mangás sendo derrubados, até mesmo de operação da Polícia Federal ajudando a derrubar esses sites. E isso me faz questionar. Afinal, eu sou um criminoso? Sejam muito bem-vindos ao Terceiro Impacto novamente. Hoje vai ser um tema um pouco diferente. Vai ser sobre um tema que eu gosto de refletir e pensar sobre às vezes, e de ver opiniões de canais, de pessoas que eu gosto, falando sobre. E mesmo que eu não esteja falando de nenhum anime ou mangá especificamente aqui, esse tema impacta todos nós que gostamos de consumir isso, assim como outros quadrinhos, filmes, séries e jogos. Eu tenho quase certeza que você que está vendo esse vídeo consome ou já consumiu alguma coisa de maneira, digamos, ilegal, né? E quando eu vejo essas notícias de sites sendo derrubados, eu fico cada vez mais preocupado sobre como será o consumo desse tipo de coisa no futuro. Que eu, particularmente, não acho que tenha mais sites que disponibilizam mangás e animes de graça surgindo, tendo em vista o quanto que estão sendo derrubados. E eu também tenho certeza que parte do acervo desses sites são perdidos de pouco em pouco a cada derrubada, a cada strike que eles tomam. Quando eu era criança e adolescente, eu tinha ali o meu PlayStation 1, eu só jogava jogo pirata. Acho que muitos de vocês vão se relacionar a isso. Quando eu consegui ali meu primeiro computador, eu baixava filmes, séries e músicas ali pelo Ares, pelo Emule, e animes eu baixava por esses projects da vida. Eu lembro que o One Piece, quando eu comecei a ver, eu baixava pelo One Piece Project. E você já parou para pensar por que que isso mudou? Um dos principais motivos que faz alguém consumir algo ilegal, consumir a pirataria, é o acesso. Antes, se você ficasse sabendo de um anime que te deixasse com vontade de assistir, como que você ia ver ele? Na TV aberta não passava. Nem na TV a cabo. A gente tinha ali o canal Animax, né, que passava animes, mas mesmo assim, né, a partir do momento que você tem uma grade de horários, você tem um número limitado de séries que você consegue passar ali, né? Nessa época também o streaming não existia, então a sua única opção de consumo era a pirataria. Para filmes ainda tinha o DVD, mas ainda assim a gente tinha essa limitação de quantos filmes a gente conseguia comprar ou alugar. Não era todo filme que você ia encontrar na locadora, apesar do acervo ser gigantesco. E quando a gente fala de jogos, a gente tem o fator custo que também implica na questão do acesso. Porém, quando surge a Netflix com o serviço de streaming, tudo isso muda completamente e muito rápido. Ela passa a ofertar um catálogo muito grande por um preço bem acessível. E tem a questão da facilidade também de usar. Você simplesmente baixa o aplicativo, acessa o site, cria uma conta e voa lá, você já tem centenas de filmes e séries à sua disposição. Isso mexeu muito com o mercado, e então depois foram surgindo os outros cavaleiros do apocalipse, né? A Amazon, a HBO e falando de animes, a Crunchyroll. Nós temos centenas de animes à disposição, pagando, sei lá, R$ 100 por mês em vários streamings. E todo esse acesso é feito de maneira confortável. Como eu disse, é muito fácil você baixar o aplicativo, colocar lá na TV, dar play, pausar e assistir tudo com uma qualidade boa. Mas aqui, talvez, quando você olha o custo de um streaming, né, ele está falando de 20, R$ 30, né, talvez não seja algo tão caro no mês, porém quando esses serviços eles ficam gigantes, o custo ele vem de outra forma. O serviço de streaming ele é o seu curador de conteúdo. Você só vai assistir o que ele quer que você veja e o que for rentável para ele colocar no catálogo. Ponto. Se há centenas de animes disponíveis, ainda há milhares que você nunca vai ver disponíveis no streaming. E para buscá-los, apenas navegando em águas profundas. Mas hoje os streamings te deixaram tão confortável que é muito difícil você ter o pique de sair buscando na internet aquele anime obscuro que você quer ver, aquele filme mais difícil de encontrar, quando é muito mais fácil você simplesmente ligar a TV, colocar a Netflix e assistir algo que já tem lá. E aqui a gente tem que lembrar que existem pessoas que não têm essa vivência de internet. Como elas vão saber qual botão de download é o correto e qual que vai fazer ela baixar um vírus junto que vai ferrar o PC dela? As pessoas também têm esse receio e acabam optando por usar o streaming. Porém, sem a pirataria, imagine quanta arte, quantos animes, filmes, séries, jogos seriam perdidos para sempre. E então, de certa forma, a pirataria ela ajuda a preservar a cultura. Eu realmente acho terrível como vira e mexe nós temos essas notícias de sites sendo derrubados, mas vamos ser sinceros aqui, tem algo que a gente consegue fazer para barrar esse movimento? Eu acho que não. Enquanto for lucrativo colocar animes no esquecimento,
e pegar ali uma dezena, uma centena para disponibilizar nos catálogos, é isso que as empresas vão continuar fazendo e é isso que você vai ser obrigado a consumir. E vamos lá, né, gente? E vamos pensar um pouco aqui. Vamos pegar a Crunchyroll. Quantos animes não tem lá? Existem muitos animes que provavelmente uma pessoa não vai conseguir terminar de ver em vida, porque uma pessoa não vê só anime, né? E ela trabalha, ela quer ver outras coisas, enfim. Então, por que ela se daria ao trabalho de ir buscar mais coisas piratas, sendo que ela já tem algo fácil, de fácil acesso, relativamente barato ali, para ela ver quando ela quiser, não é? E assim, não é como se a pirataria resolvesse todos os problemas. Afinal, nem só empresas grandes fazem arte. Quando você tem autores independentes que criam mangás ou desenvolvedores que criam jogos do zero, sem financiamento de grandes empresas, quando você pirateia esse material que eles produziram, você não está preservando a cultura, você está simplesmente matando o sonho de alguém que trabalhou tanto para conseguir chegar em algum lugar. Nós temos vários mangás, muitos mangás publicados aqui no Brasil, sendo que vários deles foram produzidos, né, escritos por autores brasileiros. Eu tenho aqui atrás a minha singela coleção de mangás. Eu coleciono já faz algum tempo, mas ultimamente eu tenho comprado muito pouca coisa por conta do aumento de preços que tem tido aqui no Brasil. É algo que eu prefiro gastar o orçamento que eu tinha para os mangás para fazer outra coisa. Você, colecionador, sabe que dá muito prazer ver a nossa estante bonita. Bom, eu tenho que lutar com essa vontade de não comprar. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: assim como eu dei o exemplo dos animes, existem muitos mangás publicados no Brasil. Tantos mangás que você, eu, não vamos dar conta de ler todos. Mas por conta disso, nós precisamos deixar de querer ler algo que nós queremos ler para ler algo que foi publicado aqui somente por isso? Existem muitas publicações de mangás que nunca vão chegar ao Brasil. Existem publicações de mangás que nunca nem mesmo vão sair do Japão. E aí? Eu preciso aprender a ler japonês para ler aquela história do autor que eu gosto? Porém, por outro lado, você vai fazer isso? Você vai buscar na pirataria aquela obra daquele autor brasileiro que foi publicada aqui para ler? São dois pesos, duas medidas. E precisa ser assim. Eu gosto muito de jogar videogame também. Eu tenho meu Xbox aqui. Só que no meu computador jogo jogos em emuladores também. Veja só, eu tenho um Xbox Series S aqui e na loja eu não consigo nem comprar todos os jogos de Xbox 360. Então, assim, uma geração atrás, se nós não tivéssemos mídia física ou se nós não tivéssemos a pirataria, como que nós conseguiríamos jogar esses jogos? Simplesmente não é lucrativo para essas empresas terem seus catálogos e elas não colocam. E eu não acho justo que a gente precise deixar de consumir esses jogos antigos, ou esses mangás que não são publicados no Brasil, ou esses animes que não estão no catálogo, simplesmente porque as pessoas decidem o que elas querem fazer, o que elas querem publicar, o que elas querem deixar disponível numa loja, num catálogo. Ao mesmo tempo, eu nunca vou fazer isso com um jogo indie, com um autor brasileiro. Eu acredito que se uma pessoa faz isso, ela está completamente errada, tá? Então, sem jogar pedras, por favor. Bom, eu quis trazer essa reflexão nesse vídeo. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu vejo muita gente falando sobre, muita gente defendendo, muita gente sendo contra. Eu acredito que minha opinião seja um pouco no meio termo. E modéstia à parte, eu acho que eu fui bem sensato, tá? Mas digam vocês aí. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E até o próximo vídeo.